Muitos de vocês que estão aqui assistindo a esse vídeo devem estar na beira dos 30 anos e se perguntando: porra, eu poderia ter feito algo melhor da minha vida. Bem, a lista de hoje é um lembrete de que nunca é tarde para ser incrível, já que esses 10 lutadores só estrearam no esporte depois dos 30 anos e ainda assim deixaram suas marcas no MMA. Se prepare para se inspirar nesses atletas e perceber que a melhor hora para começar a fazer algo é agora, a não ser, claro, se você já tiver 40 anos e aí lutar não seja a melhor ideia. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que começaram depois dos 30 e se tornaram estrelas. Número 10, Mark Hunt. Você vai ver nessa lista que, embora todos esses lutadores tenham começado suas carreiras no MMA profissional depois dos 30 anos, eles não eram totalmente leigos no esporte de combate. Não é que Mark Hunt tenha se matriculado numa Smart Fit para entrar em forma para o verão e chamar a atenção batendo o saco. Ele era um kickboxer de elite e já tinha sido campeão do GP de 2001 do K1, além do terceiro lugar no ano seguinte. Já que muitas de suas lutas de trocação aconteceram no Japão, não foi surpresa para ninguém que o Pride decidiu contratá-lo, sendo mais um striker de elite a fechar com um evento de MMA. Hunt fez sua primeira luta de MMA aos 30 anos, 2 meses e 28 dias de idade, sendo finalizado por Hidehiko Yoshida no Pride Critical Countdown 2004. Ele venceu 5 seguidas depois disso, derrotando nomes como Vanderlei Silva e Mirko Crocop, e o resto é história. Hunt ainda enfrentaria alguns dos maiores nomes do esporte, como Josh Barnett, Fedor e Overeem. Hunt entrou no UFC em 2010 e chegou a engatar uma surpreendente sequência de vitórias que o levou até uma guerra com Júnior Cigano e uma disputa de cinturão interino com Fabrício Werdum. Hunt chegou a ser escolhido para dar as boas-vindas de volta a Brock Lesnar no UFC 200. Porradeiro favorito dos fãs, Hunt pode até ter chegado relativamente tarde ao MMA, mas viveu intensamente cada momento de sua carreira até ser dispensado pelo UFC em 2018. Número 9, Daniel Cormier. O campeão duplo, o rei do amasso, o cara da ESPN, o ursinho de pelúcia mais brabo de todos. Sim, estamos falando de Daniel Cormier. Era muito claro que o Cormier seria um cara diferente nos tatames antes mesmo de completar 18 anos de idade, vencendo 3 campeonatos estaduais de wrestling em Louisiana. O cara seguiu brilhando ao faturar 2 campeonatos nacionais antes de ir para o estado de Oklahoma, onde se tornaria um All-American ao perder para Cael Sanderson, o que não é demérito nenhum. O MMA estava tentando crescer nos Estados Unidos quando Cormier saiu da faculdade. O UFC tinha acabado de ser comprado pela Zuffa, então fez todo o sentido do mundo que Cormier focasse no wrestling nos anos seguintes, chegando à equipe olímpica. Cormier acumulou uma porrada de títulos nos anos seguintes, incluindo um 4º lugar nas Olimpíadas de 2004 e o posto de campeão da equipe olímpica em 2008, quando infelizmente não pôde competir devido a uma insuficiência renal causada pelo corte drástico de peso. A idade provavelmente pesaria caso ele quisesse competir nas Olimpíadas de 2012, então Cormier voltou seu foco para o MMA e começou a treinar na American Kickboxing Academy. Em setembro de 2009, com 30 anos, 6 meses e 5 dias de vida, Cormier fez sua estreia no MMA em um card do Strike Force Challengers, nocauteando Gary Fraser no 2º round. Cormier venceria suas próximas 9 lutas, saindo da reserva para conquistar o título do GP dos pesados do Strike Force antes de ir para o UFC e ter uma carreira brilhante. Levando em conta o fato dele ter lutado MMA com a idade já avançada, fica a dúvida de que monstro Cormier teria sido caso competisse no MMA desde 2004. Número 8, Shane Carwin. A única razão pela qual Shane Carwin começou tão tarde no MMA é porque ele é um belo de um nerd, mas não conte a ele que eu falei isso. Shane pode parecer um brutamonte, mas ele tem 2 diplomas de bacharelado, um em engenharia mecânica e outro em tecnologia ambiental, e conseguir 2 diplomas leva um tempo considerável. Enquanto ele passava seu tempo estudando para se tornar engenheiro civil, atividade que desempenha até hoje, Carwin também bichava nos tatames como wrestler da divisão 2 norte-americana, além de jogar futebol universitário para participar do Senior Bowl. Carwin estava com a agenda cheia até 2004, quando iniciaria sua carreira na engenharia, quando decidiu começar a treinar para lutar MMA. Carwin finalmente estreou em outubro de 2005 no WEC 17, com 30 anos, 9 meses e 10 dias de idade. Carwin precisou de apenas 8 rounds para chegar ao UFC, conquistando o cinturão interino com apenas 3 vitórias. O reino dele durou pouco, pois ele perdeu a unificação do cinturão dos pesados para Brock Lesnar no UFC 116, logo no auge de sua carreira. Carwin perdeu na decisão para Júnior Cigano antes de ser forçado a se aposentar devido a um problema nas costas. Carwin, perguntado uma vez se gostaria de ter começado a lutar MMA mais cedo, ele disse que todo lutador tem apenas 10 anos bons de carreira, então ele se sentiu bem em começar mais tarde, mas é uma pena que só tenhamos visto o Carwin em ação por 6 anos. Número 7, Rafael Lovato. Essa foi uma carreira que começou tarde, infelizmente,
simplesmente terminou cedo demais. Rafael Lovato é simplesmente melhor que eu e você em todos os sentidos. Sério, o cara foi campeão de tudo. Ele começou a treinar artes marciais e esportes de combate ainda quando era criança, já que seu pai era instrutor de Jeet Kune Do antes de migrar para o jiu-jitsu e se tornar faixa preta aos 21 anos de idade, algo inédito entre americanos. Lovato então se tornou o segundo não brasileiro a vencer o Mundial de Jiu-Jitsu e o primeiro americano a vencer o Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu, tudo isso no mesmo ano. No total, foram 3 mundiais sem kimono, 2 pan-americanos, um campeonato europeu, um ouro no Mundial sem kimono em Abu Dhabi, um título absoluto em São Paulo em 2013, sem falar em outros 15 pódios em grandes campeonatos. O cara era um assassino nos tatames, até que simplesmente se cansou de dominar o tempo todo. Lovato estava competindo e vencendo os melhores constantemente, sentiu falta de estar em situações desconfortáveis e dar a volta por cima. Então ele viu que era hora de migrar para o MMA. O fato de ter 31 anos, 3 meses e 1 dia de idade, quando fez sua estreia em 2014, era um desafio extra, mas ele não teve problemas para se adaptar ao novo esporte. Com 10 vitórias e uma carreira invicta, Lovato se tornou campeão dos médios do Bellator ao vencer o veteraníssimo Gegard Mousasi. Mas infelizmente foi nesse momento que sua carreira chegou ao fim. Lovato ainda busca uma liberação médica para lutar, mas um problema cerebral forçou o fim de sua carreira no esporte em junho de 2019. Número 6, Mark Coleman. Ser o melhor em tudo sempre foi a meta de vida de Mark Coleman desde que ele nasceu, e o maior sonho dele era fazer isso na luta. Primeiro foi no ensino médio, vencendo campeonatos estaduais de wrestling, e depois foi em Ohio, vencendo o campeonato nacional em 1988. Coleman então se juntou à equipe dos Estados Unidos e ficou perto do título mundial de 91 antes de representar o país nas Olimpíadas de Barcelona. Coleman não foi bem nas seletivas para os Jogos de 96 e as coisas complicaram. Wrestling era sua vida, mas ele parecia estar desacelerando. Foi aí que Coleman assistiu a um evento do UFC do sofá de casa e não conseguia acreditar que algo como aquilo existia. Era possível bater em 3 caras em uma noite e não ser preso por isso? Mark começou a treinar MMA com a mesma intensidade que havia feito nos seus tempos como wrestler, estreando e vencendo o UFC 10 aos 31 anos, 6 meses e 22 dias, apenas uma semana antes do início das Olimpíadas, que ele havia falhado em conseguir uma vaga. Coleman venceu todas as 3 lutas naquela noite por nocaute técnico para se tornar o campeão do torneio. Ele ainda venceu o UFC 11 antes de se tornar o primeiro campeão dos pesados da história do UFC. The Hammer mostrou mais uma vez ser o melhor do mundo quando venceu o GP absoluto do Pride em 2000. Coleman disse que teria começado a treinar para lutar MMA logo quando criança se soubesse que isso existia, mas ainda assim conseguiu uma carreira brilhante como pioneiro das lutas apesar do início tardio. Número 5, Maurice Smith. E por falar em pioneiros e alguém cuja história foi muito próxima de Coleman, Maurice Smith foi um kickboxer com 71 lutas no currículo, incluindo títulos importantes como peso pesado. Smith treinou todos os tipos de artes marciais na infância antes de se apaixonar pelo kickboxing aos 18 anos, se profissionalizando aos 20, no ano de 1982. Ele fez seu nome no mundo da trocação ao longo de uma década, sendo convidado inclusive a participar de lutas de regras mistas em eventos de pro wrestling no Japão em 1989. Smith enfrentou Minoru Suzuki, que viria a fundar o Pancrase anos depois, e a luta foi um grande sucesso do outro lado do mundo. Ele venceu de novo em 1992 contra o cofundador do Pancrase, Masakatsu Funaki, que foi convidado para lutar no evento japonês no futuro. Smith vinha de derrota para Ernesto Rush no GP do K1 em 1993, quando decidiu estrear na MMA pelo Pancrase aos 31 anos, 10 meses e 26 dias de idade. A luta foi uma revanche com Suzuki, ele venceu por nocaute. Smith sofreu algumas derrotas ao longo dos 4 primeiros anos de sua carreira, malditos grapplers, né? Então ele se juntou a Frank Shamrock para aprimorar as outras valências do seu jogo. Foi um dos primeiros times de MMA a focar no cross-training. Ele mandou bem a partir daí, chegando a bater Mark Coleman na disputa pelo cinturão dos pesados do UFC no UFC 14. O experiente striker aprendeu a lutar wrestling, mostrando que é possível brilhar em outra modalidade mesmo depois dos 30. Número 4, Yoel Romero. Como disse o poeta Yoel Romero, tudo é possível na sua vida quando você acredita. Romero disse isso em uma das maiores entrevistas da história da MMA, e é difícil argumentar contra o cara quando você leva em conta tudo o que ele fez. Romero era um monstro do wrestling em Cuba, vencendo um total de 10 dos principais campeonatos da luta agarrada, incluindo um título mundial em 1999 e uma medalha de prata nos Jogos de Sydney em 2000, incontestáveis títulos ao longo de uma década, a partir do final dos anos 90. Romero decidiu não voltar a Cuba depois de vencer um torneio na Alemanha em 2007, desertando de seu país natal, uma história que ele ainda não explicou ao longo dos anos.
Romero seguiu na Alemanha, mas não tinha planos de lutar MMA. Romero pensou que talvez fosse treinador de wrestling ou se tornar um pastor, mas acabou recebendo vídeos piratas do UFC e virou fã dos lutadores como Anderson Silva, Maurice Smith e Royce Gracie. Inspirado pelos caras, o Romero decidiu fazer sua estreia no MMA em dezembro de 2009, ainda morando na Alemanha, com quase 33 anos de idade. Todo mundo sabe que o Romero é um monstro imortal do MMA e ficou ainda melhor depois de se juntar à American Top Team e deslanchar no UFC em 2013, se tornando um dos melhores pesos médios a nunca ganhar um cinturão na carreira. Lembre-se de que você tem duas mãos assim como ele, então vai lá, vai lá. Número 3, Cung Lee. É realmente incrível a capacidade de Cung Lee de fazer qualquer coisa na vida. Ele e sua mãe escaparam de Saigon 3 dias antes de sua queda em 1975, mas seu pai infelizmente não sobreviveu. A família encontrou abrigo em um campo de refugiados nas Filipinas antes de se mudar para a Califórnia. Você deve imaginar que a vida de um jovem vietnamita nos Estados Unidos após a guerra não era das mais fáceis, então ele começou a aprender artes marciais para se proteger. Primeiro foi o Taekwondo, depois Kung Tao e Sambo. Ele se tornou um grande wrestler, chegando ao alto nível estadual, mas foi através da Sanda, mais conhecida por aqui como boxe chinês, que Cung Lee migrou anos depois para MMA. Se você nunca viu uma luta de Sanda, é um esporte chinês híbrido muito parecido com o MMA. É kickboxing, mas tem quedas e raspagens. O Lee era foda demais, invicto em 17 lutas na carreira e dono de 3 títulos internacionais, 4 campeonatos nacionais, 3 medalhas de bronze no Mundial Amador, além de títulos na trocação e uma experiência no K1. Para surpresa de ninguém, Scott Coker acabou esbarrando com Cung Lee em San José, cidade base do Strike Force. E claro, ele fechou com o Strike Force, que na época era só um evento de kickboxing. Coker transformou a organização em um evento de MMA quando o esporte foi legalizado na Califórnia e foi questão de tempo para Lee competir no esporte aos 33 anos, 9 meses e 13 dias de idade. Lee se tornaria o campeão dos médios do Strike Force e eventualmente seguiria para o UFC, onde enfrentou nomes como Vanderlei Silva, Rich Franklin e Michael Bisping antes de se aposentar em 2015. Número 2, Randy Couture. Como poderíamos fazer uma lista sobre velhos começando no MMA sem falar de The Natural? Randy Couture ganhou um campeonato estadual de wrestling em seu último ano antes de ingressar no exército dos Estados Unidos, onde um erro de cadastro acabou fazendo com que ele fizesse parte do programa de greco-romana, sendo que ele só tinha lutado estilo livre. E não é que o cara era bom nisso também. Depois de 6 anos no exército, Couture atuou como suplente olímpico em 1988, além dos jogos de 92 e 96. Couture lutaria pela Universidade de Oklahoma a partir de 1990, se tornando campeão nacional 2 vezes e 3 vezes All-American. Já dá pra ver porque ele acabaria chegando tão tarde no MMA, já que sua carreira universitária terminou aos 29 anos de idade por causa do serviço militar. Couture começou meio que por capricho no MMA. O UFC estava se tornando o paraíso dos wrestlers universitários da época e é claro que o Couture pediu para lutar no torneio, sendo colocado como reserva. A ligação veio 3 semanas antes do UFC 13, entrando no octógono no dia 30 de maio de 1997. Ele completou 34 anos de idade no mês seguinte, já como campeão do primeiro torneio, uma futura lenda. Antes de chegarmos no número 1 dessa lista, precisamos falar de algumas menções honrosas que não tinham completado 30 anos no dia da estreia, mas foi quase isso. Tank Abbott, Brock Lesnar, Ken Shamrock, Chuck Liddell, Holly Holm, Bob Sapp e o campeão interino dos pesados do UFC, Cyril Gane. Muitas estrelas trilharam seu caminho no MMA beirando os 30, mostrando que quase nunca é tarde demais para começar. Número 1, Dan Severn. Se existe um homem na história da humanidade que vai me lembrar de nunca reclamar de envelhecer, esse homem é Dan Severn. Ele era mais velho do que eu sou hoje quando começou no MMA e saiu na porrada por quase 18 anos, passando por 120 lutas no currículo. Fale o que quiser falar sobre essas últimas 60 e poucas lutas dele, mas é preciso ser um animal para sair na porrada e tomar soco na cara nessa idade. Severn não simplesmente brotou no octógono em 1994 com seu belíssimo bigode pronto para enfiar porrada em outros caras. Antes disso, ele ganhou 13 campeonatos nacionais de wrestling de 1982 a 1994, se tornando o Hall da Fama da Universidade do Arizona. Ele foi reserva em 3 Olimpíadas desde os Jogos de 1980. Severn lutou em outros esportes de combate nas décadas de 80 e 90, como judô e sambo, enquanto competia regularmente no wrestling. Severn começou a lutar pro wrestling no início dos anos 90 também porque aparentemente tinha uns 5 minutos livres na sua agenda já insana. Quando um amigo lhe mostrou uma fita VHS do UFC 1 e 2, Severn não pensou 2 vezes e foi pra lá também. Severn conheceu Art Dave em um evento de pro wrestling e foi convidado pro UFC 4 com apenas 5 dias de antecedência. Severn foi pra porrada de qualquer jeito, ostentando 36 anos, 6 meses e 8 dias de idade. Uma semana de treino bastou para que ele chegasse à final do torneio. Ele perdeu para Royce Gracie, mas virou uma parte fundamental da história do evento e membro do Hall da Fama. E aqui vai um salve para o Tommy Two Road que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy Two Road.
Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.